Olá, começando mais um Ed Talks, aqui naquele bate-papo bem legal do Ed News. E na conversa de hoje, que tem o apoio da produtora Play It Again, a gente vai conversar com o Gustavo Marques, ele que é Country Manager da VIX, um projeto interessantíssimo e que já vem de algum tempo evoluindo, né? É isso aí. Legal, obrigado por você ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite, é um imenso prazer. Conta um pouco dessa tua história. Olha, a minha história, ela de certa forma é um pouco incomum, né? Eu sou um caipira orgulhoso, sou de São José do Rio Preto. Terrinha boa, calor, hein? Muito calor e muito boa, os dois. Bom, conheço bem. E me envolvi logo cedo com empreendedorismo. Eu fui um dos fundadores da Micareta da cidade, do Carná Rio Preto, que foi um evento com muito sucesso, de 99 até 2011. E durante esse período do Carná Rio Preto, eu em algum momento ali em 2007, eu comecei a ficar um pouco incomodado com a vontade de aprender mais, né? E aí eu já tinha feito faculdade em São Paulo, eu sou formado no Mackenzie, em Comércio Exterior, voltei para Rio Preto em 2001. E em 2007, então, aí um pouco ansioso em absorver um pouco mais de conhecimento, eu volto à capital, volto a São Paulo, a convite do André Chueri, que hoje preside a Amplify, para trabalhar na icônica agência Clique. Sim, poxa, Né? conheço muito Pedro Cabral, o Abel, Abel Reis. grandes amigos. Grandes amigos. O Abel tem o privilégio até mesmo de ser padrinho do casamento dele e vice-versa. Que ótimo. O Abel também foi padrinho do meu casamento. Tá fazendo um trabalhão lá na Dan, né? Puxa vida, tá indo muito bem. O Abel é uma das mentes geniais que eu tive o privilégio de encontrar nesse caminho da comunicação. Tanto Abel quanto Pedro. Pedro também é um cara fantástico e fora da curva. Que também está lá na Amplify com ele lá, os meus papo, amigos ex-clickers também, Gabriel. Vi começar tudo. Na verdade, o projeto da agência Clique nasceu de um software. Sim, MediaLog. MediaLog. Isso E eu ajudava a fazer um pouco do MediaLog. Que legal. E ajudava até a comercializar então também. Você conhece o Pedro lá de trás, que foi o Pedro... Eu conheci o Pedro quando ele estava na Propeg. Sim, que foi o início de tudo. Isso, onde surgiu o MediaLog. Eu estava na Salles naquela época e tinha um software muito bom. A única agência que tinha um software, mas ele era um mainframe, não era legal. O certo seria um micro, né? Trabalhar com um PC. É onde o Pedro pediu para conhecer o sistema e no bate-papo ele acabou soltando esse projetaço aí. Eles os dois são, além de mentes geniais, eles têm essa capacidade de enxergar à frente do seu tempo. É mesmo? Eles fizeram, acho que a Clique, eu já mencionei o privilégio, eu tive a grande sorte em minha volta a São Paulo já começar trabalhando com esse tipo de profissional. A Clique foi um grande celeiro dos profissionais do digital no Brasil, né? E hoje você vê, mencionava a Amplify, todos os fundadores são ex-clickers, o Douglas, o Gabriel, o Fred, o próprio Chueri, o Pedro. Você vê ex-clickers em postos de alta liderança, você vai encontrar ex-clicker liderando alguma business unit no Facebook, você vai encontrar no Twitter, você vai encontrar em todo LinkedIn, em todas as grandes corporações fundamentalmente digitais. Então ali eu verdadeiramente bebi na fonte, né? Ainda eram. O digital é engraçado, que a gente fala de 2007, em termos absolutos de tempo, a gente não está falando de tanto tempo assim. Sim, mas em tempos de transformação digital, era um universo e um ecossistema completamente diferente do de hoje. Então novamente tive o privilégio de aprender na principal fonte, a Clique era a maior agência digital da América Latina. Os clientes da Clique, todos eles também buscando, de certa forma, um protagonismo digital. Então, isso fez com que a gente pudesse inovar e pudesse criar... Me lembro que o trabalho para a Fiat foi famosíssimo. Muito bom. A Fiat chegou a ganhar alguns Cannes em inovação. Até me lembro de um caso muito específico, que foi o Fiat 1000, que foi um grande sucesso. Se eu não me engano, ali Cannes em 2012, 2013, alguma coisa assim.
até o Pedro e o Abel, citando novamente, fizeram um discurso ou uma palestra muito bacana em Cannes, no Teatro Principal. E, bom, essa foi a minha história, a minha entrada definitiva no digital, de onde eu, de certa forma, nunca mais saí. Fiquei na agência Clique de 2007 até 2012, onde no início de 2012 e no final de 2011 eu comecei a entender que havia ali uma oportunidade de interesse das marcas em transmitir conteúdo de maneira live, ou seja, ao vivo. Sim. A gente já havia feito alguns testes com os principais clientes na Clique, fizemos um show do Black Eyed Peas ao vivo no Central Park para Hot Pocket e para Fiat, e fizemos, aí eu poderia citar diversos projetos que nós fizemos de transmissão, e eu vi uma oportunidade. O Abel sempre, de certa forma, também foi um mentor, então conversei com ele sobre essa oportunidade e acabei me desligando da agência Clique para montar a minha própria empresa e voltar no meu DNA empreendedor. Eu monto a LiveBiz em 2012, uma empresa que nasce com o intuito de se posicionar como uma líder em transmissão ao vivo nas redes sociais. E aí nós estamos falando ainda, 2012, parece que foi ontem. Estava começando, né? O Facebook tinha 6, 7 milhões de usuários. Então era um negócio incipiente de verdade e, de certa forma, inovador. E aí eu monto a Mas o legal é que o mundo caminhou para isso. Sem sombra de dúvida. Né? O vídeo hoje sem sombra de dúvida, o formato mais consumido digitalmente. Né? E aí ViX, a gente já comenta um pouco de ViX, ela surfa esse interesse do público em consumo de conteúdo audiovisual no formato vídeo. E aí eu monto a LiveBiz muito rapidamente, só para te contar um pouco até a minha chegada a ViX. Monto a LiveBiz com o intuito de ser essa líder em transmissões ao vivo nas redes sociais. Passam-se 2 anos, a comoditização dos equipamentos e de todo o aparato para esse tipo de transmissão faz com que eu precise olhar para um novo mercado. Eu me lembro do meu mercado empreendedor em eventos, então transformo a LiveBiz numa empresa de experiências musicais proprietárias para as marcas. Meu maior cliente é a Sky, a gente viajou o Brasil inteiro fazendo experiências exclusivas para os seus principais clientes, e isso caminha até o início de 2017, onde eu encontro uma oportunidade comercial, uma parceria comercial interessante para que eu passe a LiveBiz a um outro parceiro. Foi interessante, super interessante para a gente e para o parceiro, que no caso é uma das empresas de ativação no mercado brasileiro bem importantes, e a gente tem alguns contratos de confidencialidade e que me impedem de revelar o nome. E logo na sequência eu faço essa transação com a LiveBiz, me vejo, bom, e agora o que eu vou fazer? Eu ainda tento empreender através de uma formatação de cursos online, então eu faço alguns pequenos experimentos. Eu faço um curso de maquiagem com o Fernando Torquato, que é uma referência na maquiagem brasileira, junto com a revista Caras. E enquanto eu estou ali ainda entendendo para onde eu iria caminhar, se eu iria empreender novamente ou se eu deveria novamente olhar para o mercado corporativo, me chega um convite da ViX, que eu particularmente com o nome ViX não conhecia, fui até estudar a ViX para entender o que era. Até agradeço a minha amiga aqui publicamente, Ana Moisés, que foi quem indicou o meu nome para a turma da ViX. Grande colega, nossa, conheci ela há muitos anos. Eu fui fundador do IAB, presidente fundador. Hoje presidido pela Ana, com bastante competência. Mas eu conheci ela no Fulano. Eu trabalhei no Viagem.com, que depois virou a FBIS. A Viagem.com, que é a minha primeira empresa digital, lá na época ainda de faculdade, ela estava acima do Fulano, lá no prédio ali na Vila Olímpia. Foi ali que eu conheço a Ana, que era muito amiga da Estela Guilmon, que é também uma personalidade importante desse universo. E aí eu recebo esse convite, vou estudar, e aí eu entendo as peculiaridades do convite que me foi feito e me encanto. A ViX, ela para quem já tem um certo tempo de mercado,
ela se inicia lá 10, 12, 15 anos atrás. Ela era uma ad network chamada Batanga Mídia. E quem trabalha com esse universo, pelo menos desde do meu período, conheceu bastante a Batanga. Eu, particularmente, na própria Clique, fiz diversos trabalhos com a Batanga. A Batanga, o nosso CEO, Rafael Urbina, ele tem uma visão que hoje se prova mais do que correta, de que esse negócio de network ele iria sofrer um enfraquecimento tremendo em virtude do advento das mesas de compra programática. Mais do que correto. Hoje Google, Rubicon, enfim, 90 e tanto % desse mercado está na mão dos grandes players. Ele olha para o mercado, a Batanga Mídia com escritórios no Brasil, na Argentina, no México e nos Estados Unidos, e ele entende que era hora da gente, na época, né, eles, porque eu ainda não estava, mas eu já falo no plural, da gente escolher uma marca presente nesses mercados para fazer um trabalho de marca. E no Brasil é escolhido, dentro do nosso pool de assets digitais, é escolhido o Bolsa de Mulher, que foi também uma grande referência no universo feminino. Com certeza. De novo, não precisa de grandes esforços para reconhecer o protagonismo dessa marca, né, nesse universo. E isso se vai até o final de 2016, onde novamente o nosso CEO, a meu ver, teve uma nova visão que se transforma numa visão verdadeira depois de quase 3 anos dessa decisão, de extinguir esse nosso posicionamento em marca. Então, no Brasil era Bolsa de Mulher, na Argentina era Mujer.com, nos Estados Unidos era Batanga.com, no México, não vou me lembrar o nome agora, e ele fala, olha, ele percebe que, paralelamente ao modelo de jornalismo que a gente produzia quando éramos uma empresa site-centric, ou seja, focadas em produção de conteúdo para um determinado site, no caso Bolsa, ele percebe que os números, os KPIs que a gente olhava no tangente a engajamento, a time spending do usuário, ele começa a crescer de maneira muito volumosa quando esse conteúdo feito para o site é distribuído nas redes sociais, ou seja, distribuído socialmente. E ele ali entende e fala, opa, a gente sabe fazer esse negócio muito bem feito, que é construir site adaptado para uma distribuição social, para que lá na ponta o usuário final ele se engaje com o conteúdo de maneira bastante profunda. E ele, então, já era um desejo dele chamar a empresa dele numa empresa global, né, de ter um único nome, um nome que faça sentido nos escritórios que eu mencionei. E aí ele nos transforma, então, numa produtora de conteúdo social, sem deixar o pé, sem deixar o fato de sermos um publisher de lado, continuamos sendo um publisher, mas a gente começa a olhar para a produção de conteúdo de uma maneira diferente, e no intuito sempre de ajudar as marcas a criarem essas conversas no ambiente social. E que se tornou fundamental, né? Hoje é inegável que... Desde o storytelling básico até a promoção de contatos, né? É inegável que as marcas que ainda não entenderam isso já devem estar sofrendo as consequências disso, né? Eu costumo dizer que as conversas estão acontecendo. Depende da marca querer participar das mesmas ou não. Elas acontecerão independente dessa decisão. Então, é muito melhor para as marcas liderarem ou ajudarem que essas conversas aconteçam em torno de alguns ambientes que elas considerem saudáveis ou próprios para algum tipo de propósito. Seja o lançamento de um produto, seja posicionamento, enfim, ou até mesmo seja ter um always on de produção de conteúdo que faça sentido para a marca. E VIX, graças a Deus, depois de 2 anos e meio, isso coincide muito com a minha chegada, não que eu seja, pelo amor de Deus, eu odeio esse negócio de guru, olha, a gente como empresa, acredito que eu dei o meu grau de contribuição, mas a gente como empresa consegue levar a VIX hoje para uma liderança inegável na produção de conteúdo social no país. No ano de 2018, eu posso te dizer, foram 178 projetos de marca que nós fizemos para as mais variadas marcas, e dos mais variados ramos,
e segmentos. A gente tem 14 propriedades hoje no Facebook, que vão desde gastronomia, mulher, dietas e saúde, mães e bebês, enfim. Tá bom, Gustavo. Bate-papo ótimo. Ia render 2 horas, né? E aí Ou mais. Vai ser sempre um prazer bater esse papo com você. Muito bom. Vamos acompanhar esse trabalho que você tem feito. Tá? Estamos conversando com o Gustavo Marques, ele que é Country Manager da VIX, um sucesso fabuloso. Queria agradecer à produtora Plenty Again e convidar vocês para acompanharem esse bate-papo aqui no Ed Talks. Até a próxima.